Alô, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. E é muito bom nós estarmos juntos novamente neste dia tão especial que é o dia 2 de novembro, finados. É o dia que nós reverenciamos os nossos familiares, amigos, entes queridos que já fizeram o seu retorno para a pátria espiritual. Assim sendo, como nada é por acaso, o nosso tema de hoje é reencarnação. E a reencarnação nos traz uma grande consolação, porque nos conscientiza de que somos espíritos imortais e que os nossos entes queridos estão vivendo no plano espiritual. Nós vamos rezar por eles, relembrar com saudades, relembrar os momentos felizes que passamos com eles. E se alguém tiver que pedir perdão, peça. Se alguém tiver que perdoar, perdoe, pois a morte do corpo não rompe os laços de amor que nos unem. Eles continuam vivendo no plano espiritual e o que nós irradiamos para eles, eles sentem. Por isso que é tão importante a prece, para que eles sejam amparados e sintam alívio e que sejam muito felizes nessa nova etapa da vida, que é a vida sem a matéria, sem o corpo. O nosso pensamento chega até eles em um intercâmbio abençoado. Nós podemos chorar, sentir a ausência, as saudades, passar pela dor do luto, faz parte, mas nós não devemos cair no desespero, porque isso causa sofrimento para ambos os lados. Para nós que estamos aqui encarnados e para eles que já estão lá no plano espiritual. Todos nós vamos partir um dia e vamos retornar. É nessa sucessão de vidas, de encarnes e desencarnes, que se faz o aprimoramento do espírito, o seu progresso espiritual. E cada encarnação é uma bênção. A encarnação é a maior prova do amor de Deus por nós, porque em vez do sofrimento eterno, nós temos a oportunidade de recomeçar. E o luto, por todas as famílias que estão passando pelo luto, nós da SECA enviamos um abraço de muito carinho e consolação. A vida segue para todos nós. Vamos então fazer a nossa prece e que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traga sempre muita paz,
e muito entendimento. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, respirar profundamente, elevando o nosso pensamento a Deus, para que Ele coloque um bálsamo consolador no coração de todos nós, que todos possam superar a dor do luto e ter aceitação na vontade do Pai Celestial. Assim sendo, vamos para a nossa prece. Prece para os nossos irmãos desencarnados. Pai, ao longo da vida fui devolvendo para Ti muitos daqueles que amei, um a um, às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades, que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra, habitando em minha lembrança e em meu coração, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Assim seja. Chico Xavier e André Luiz. Bem, então, depois desta prece, vamos à leitura do nosso capítulo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos ler os itens 1, 2 e 3. Item número 1. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens quem é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Dizendo-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. Então, Simão percebeu, sob uma intuição mediunicamente, que Jesus era o Cristo, o enviado, o Filho de Deus vivo. Então, para os judeus, a encarnação era uma crença. No livro de estudo da Federação Espírita de São Paulo, essa é uma passagem em que os discípulos aceitam a volta de Elias reencarnado. E em outras passagens da Bíblia
da Bíblia, vemos que esta crença na reencarnação já fazia parte de suas convicções, como pudemos perceber nesse diálogo. A reencarnação, ela fazia parte de muitas religiões da antiguidade. Continuando, item número 2. E chegou Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava. O Herodes, o tetrarca, ele era, no tempo de Jesus, era o Herodes Antipas. E ele era o governante regional que governou um principado menor na Galileia, sob o domínio do Império Romano. Então chegou a Herodes a notícia de que tudo que Jesus obrava e ficou como suspenso, porque diziam uns, é João que ressurgiu dos mortos, e outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes, eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhante coisas? E buscava a ocasião de o ver. Isto está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 15, e de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Item número 3. Após a transfiguração no Monte Tabor, que está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 13, os discípulos lhe perguntaram, dizendo, pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e que eles não o conheceram. Antes fizeram dele tudo quanto quiseram. Então aqui Jesus está dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias, do profeta Elias, que desencarnou séculos antes de Jesus. E Jesus continua, assim também o Filho do Homem há de vir padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que eles lhes falara. Isso está nos evangelhos de Mateus e de Marcos. E Jesus aqui também faz uma previsão de que ele também vai sofrer, padecer nas mãos dos homens, porque o momento da crucificação de Jesus já está próximo. Então, aqui nesse começo deste capítulo, Jesus está nos falando da reencarnação, que é um dos fundamentos da doutrina espírita, e é ela que explica todas as desigualdades e as aparentes injustiças do mundo. Por que aparentes injustiças? Porque nada acontece sem a vontade de Deus. E quando nós reencarnamos,
estamos na oportunidade bendita de recomeçar e reparar os erros do passado. A reencarnação é um reajuste. Deus não castiga, mas Ele nos educa. Tem um livro, gente, muito bom, a bibliografia espírita. Ela alimenta a nossa alma, nos traz equilíbrio e nos faz ficar na sintonia de Jesus, na sintonia saudável. Tem um livro do Severino Celestino da Silva, analisando as traduções bíblicas, refletindo a essência da mensagem bíblica. Então aqui ele nos fala no capítulo 11 sobre a reencarnação. A doutrina da reencarnação é a única lei divina que pode explicar o futuro e alimentar esperanças, pois é através dela que são facultados os meios do homem resgatar seus erros na pauta de novas provações. A razão indica e os bons espíritos ensinam que a doutrina da reencarnação é altamente consoladora, porque através dela o homem compreende que Deus é justo, misericordioso e é a expressão mais elevada do amor e da bondade. A reencarnação já era conhecida e divulgada desde a antiguidade pelos hindus na Ásia, pelos egípcios na África, pelos hebreus no Oriente, pelos gregos e romanos na Europa e na antiga França, pelos druidas. Este princípio era conhecido entre eles com o nome de mentepsicose. Acreditavam eles que o espírito do homem poderia voltar à terra e animar o corpo de um animal e vice-versa. Esclarece a doutrina espírita que essa volta em corpo animal é impossível, pois o espírito jamais retrocede após o grau de evolução alcançado. Então, chegando ao reino hominal, o espírito jamais retrocede, podendo apenas estacionar temporariamente. Questão 194 do Livro dos Espíritos. Portanto, a volta ocorre só que em outro corpo e humano, um corpo humano, nunca em corpo de animal. E ele também nos fala que os cristãos, que somos todos nós, mas os cristãos católicos, a Igreja Católica aceitava a reencarnação até o ano de 553 da nossa era. É que houve, o concílio, o segundo concílio de Constantinopla, teve uma marcante participação com a figura do imperador Justiniano. E com isso a crença na reencarnação foi abolida. Este livro é muito bom e nos elucida sobre muitas passagens da Bíblia. Fazendo então um resumo
do nosso estudo de hoje, nós vimos que a reencarnação é um dos fundamentos da doutrina espírita. Ela é citada por Jesus em diversas passagens do Evangelho. A reencarnação explica as desigualdades do mundo e as aparentes injustiças. E é através dela que temos a oportunidade de chegarmos à perfeição. E para isso precisamos viver os ensinamentos do Cristo. Lembremos que tudo que nós fazemos, nós colhemos as consequências, pois estamos inseridos na lei de ação e reação. Popularmente podemos falar que é como um bumerangue. Tudo que nós fazemos volta para nós. E que a reencarnação é a maior prova do amor de Deus por nós, pois permite o recomeço. É a oportunidade de nós corrigirmos os erros do passado. Vamos então agradecer a Deus por mais essa oportunidade de entendimento e irradiar as nossas vibrações amorosas para os nossos entes queridos que vivem uma nova vida lá no plano espiritual, amparados por Jesus. Jesus que é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso amigo de todas as horas. Desejo a todos muita paz e muito obrigada.